Fala galera, sejam bem-vindos ao Review Paixão Câmeras. Meu nome é João Pedro e hoje vim apresentar a você as lentes assim aclamadas, né? Aquelas lentes 2.8, né? A gente está aqui com a 1755 da Canon, 1750 Sigma, que pode ser encontrada para Canon ou Nikon, e a 1755 da Nikon, né? Que inclusive já vem com parasol. É o caso também da 1750 da Sigma, que é encontrada para Canon e Nikon, que também vem com parasol. No caso aqui da 1755 é uma lente que você pode comprar o parasol realmente à parte. A Canon ela não fornece o parasol, então o modelo do parasol vem inclusive na caixa, é o EW83J, né? Então você pode comprar esse parasol à parte. A gente está com a proposta aqui de falar um pouquinho, né, sobre essas lentes, do que elas são assim, tão esperadas, né, e tão compradas, né, pelo usuário, até para quem quer realmente uma lente com abertura 2.8 em toda a extremidade, né? A gente tem aqui as lentes, que elas variam de 17 a 55, mas no padrão 2.8 em toda a extremidade. Então essa é uma lente que você compra para ter o melhor da qualidade de imagem de ponta a ponta. A gente vai falar das características dela, né, aqui no nosso review Paixão Câmeras. Bom pessoal, para começar a gente vai falar aqui da 1755 da Canon, né? Como a gente comentou no início, ela é a única lente assim do padrão 2.8 que a gente está avaliando aqui que não vem com parasol. O parasol pode ser comprado à parte, é o EW83J, né? Essa é uma lente que trabalha com filtros do diâmetro 7.7, é o bocal dela, né? É uma lente que ainda conta aqui com o estabilizador de imagem, que mostra-se muito importante na questão do vídeo, né? Esse é um estabilizador que consegue segurar até 12 stops em relação à velocidade, né? Então você consegue ter um ganho aí no ato de você fazer foto com velocidade baixa ou na parte do vídeo, para não dar aquela trepidação, né, no ato de qualquer esbarrão ou oscilação em relação à mão, tá? Ela conta também com o USM, que é um sistema de foco mais rápido, mais silencioso, tanto para foto quanto para vídeo. Toda a lente da Canon que você vê com esse selozinho aqui amarelo, né, em cima, é uma lente que conta com o padrão USM, que é o foco mais rápido, mais silencioso, tá, na Canon que você encontra. Além disso, é uma lente bem feita, é uma lente bem construída. Ela tem a baioneta aqui toda em metal. Quando você compra, por exemplo, lente básica de kit, você encontra a baioneta em plástico. Então, uma das diferenças que faz com que a lente realmente fique um pouco mais cara, né? Essa é uma lente que tem o peso mais ou menos aí de 725 gramas, né? É o peso físico dela. E é uma lente muito esperada, né? É uma lente que as pessoas investem bastante quando você quer comprar realmente uma lente 2.8, onde você quer sair, por exemplo, daquela lente básica de kit, né? Adquirir uma lente versátil, até porque ela é uma grande angular, uma meia tele. Então, por exemplo, o 1755, a gente tem até o padrão aqui EFS, né? Então, essa é uma lente que é perfeita, é compatível, na verdade, com câmeras de entrada, né? Ela não é aproveitada, ela não pode ser utilizada numa câmera full frame. Então, a gente sabe aqui que a gente tem que multiplicar sempre por 1.6 na Canon, para que a gente tenha a equivalência certinha em relação à distância focal. Então, o 17, na verdade, vai virar um 27, né? E o 55 vai virar mais ou menos o 88. Então, a gente tem aqui uma 27, 88, né? A gente tem, na verdade, uma angular, né? Uma meia tele super luminosa com estabilizador de imagem, né? A gente tem, inclusive, aqui em cima do estabilizador uma escala de foco de metro e pés, né? Essa é uma lente que foca, a distância mínima do foco dela é 35 centímetros, então até para fazer fotos de detalhe, né, uma espécie de macro, você consegue fazer bem com ela, com qualidade. É uma lente que, como tem um padrão de construção super inovador, né, é uma lente feita no Japão, até porque é uma lente 2.8, tem uma qualidade técnica, né, e uma construção difícil de ser fabricada em outros países. Então a lente 1755 2.8 e o USM é uma lente feita no Japão, é fabricada no Japão, é uma lente que tem muito recurso, né? E além de ter essas características, ela tem aqui o padrão de autofocos, né? Tá aqui o AF e o MF, onde eu posso fazer o foco na mão. Inclusive a escala de foco aqui, ela se mostra, tá vendo? 35 centímetros, depois a gente vai mostrar para vocês pertinho aí no close-up. É um foco bem suave, até para que você faça o foco na mão, caso você queira. E aqui encontra-se mais embaixo o estabilizador de imagem,
você pode ligar e desligar. Ele é legal que quando você, por exemplo, coloca no tripé, que você desligue, senão você tem uma confusão. O estabilizador é muito legal que você fotografe com ele na mão, né? Câmera com lente na mão, para reduzir a trepidação tanto na foto, tanto no vídeo, tá? Então essa é uma 17-55, é um super equipamento, caso você queira um equipamento versátil, né? Uma lente versátil, que vai de grande angular, a meia tele, né? Super luminosa. Então tá aqui a 17-55. Depois a gente vai mostrar para você a opção de uma lente Sigma, né? É uma lente paliativa, vamos dizer assim, né? Uma opção se você quer pagar um pouquinho mais barato em relação a Canon ou uma Nikon, né? Bom, passando da Canon, a gente vai mostrar aqui, vamos pular aqui a Sigma para mostrar a Nikon, né? Até porque a opção seria depois a gente comparar os dois projetos, os três projetos aqui, Nikon, Sigma e Canon. A gente vai mostrar as características, as diferenças, né? A gente sabe, por exemplo, que o equipamento Sigma é uma lente feita no Japão, né? Mas tem alguns recursos que, por exemplo, não se encontra numa lente da Nikon, por exemplo, como a característica do nanocristal, né? A gente está aqui, por exemplo, com a 17-55, ela por acaso não tem essa característica do nanocristal, mas tem outros elementos que faz com que seja uma lente realmente mais cara, né? A questão do foco mais rápido, a questão da nitidez, né? Então realmente não dá para você comparar o equipamento original, né? Uma Nikon ou uma Canon em relação a Sigma, se você quer realmente qualidade de imagem, inclusive nas bordas, né? Quando você avalia um equipamento Sigma, Nikon ou Canon, você vê que até as bordas uma lente original te mostra mais perfeita, né? E sem falar da questão do foco, né? E a questão também de oficina técnica. É muito pouco provável que você consiga uma peça, um acessório, né, para você colocar numa Sigma. Nikon e Canon é um pouquinho mais fácil, tá? Então a gente vai falar aqui da 17-55. Essa é uma lente também acompanhando a Canon original 17-55. É super bem construída, né? A gente está aqui, por exemplo, com a 17-55, que ela tem o padrão AFS, né? É um padrão de autofocus speed, é um foco bem rápido, né? Segue a linha de lente da Nikkor, né? A fábrica de lentes da Nikon. 17-55 no caso aqui a gente tem que multiplicar por 1.5, até porque essa é uma lente feita para o sensor DX, né? Então você tem a equivalência aí do fotograma, do filme antigo, né? Em relação a essa equivalência. O 17 vai virar uma 27-80 mais ou menos, né? Nessa comparação aí. Padrão 2.8, né? Uma lente bem luminosa, é uma lente que o pessoal gosta muito em relação a ter um equipamento versátil, luminoso de borda a borda, né? No caso de a cada extensão, né? A gente tem aqui o padrão do G, né? A Nikon também tem outro tipo de lente, que é o padrão D. A G é uma lente que você consegue controlar o diafragma eletronicamente, né? Você não precisa controlar o diafragma na mão, tá? Então é uma lente do tipo G e tem um padrão aqui é D, coisa que você não encontra numa lente, por exemplo, como a da Sigma, né? Que a gente chama de Extra Load Dispersal Glass, que seriam os vidros de baixa dispersão de luz, tá? Esse tipo de equipamento, essa patente aqui é D, que faz com que a foto ela realmente ganhe uma qualidade diferente até em situações extremas, né? Pouca luz, onde você quer usar nas extensões máximas, já no caso de 17 ou no caso de 55, e manter a qualidade de ponta a ponta, né? Então, a lente Nikon tem essa característica D, é uma patente que é importante. Quando você avalia, por exemplo, a 24-70 de Canon e Nikon, você vê que a Canon é uma lente que conta com um elemento em fluorita, né? Coisa que a 24-70 da Sigma não tem. E no caso da Nikon, ela conta com elemento em nanocristal. São assim, características, são recursos que você coloca na lente e faz com que ela seja realmente muito mais cara e te dê uma qualidade de imagem bem superior, tá? Bom, acompanhando aqui a questão do filtro, ela também utiliza a lente do padrão 7.7, né? Os filtros do padrão 7.7. Então, se você está pensando realmente em fazer um investimento profissional, todas as lentes, em teoria, assim, usam a lente 7.7, então você consegue jogar e usar filtros diferentes para cada lente, né? Ambas são 7.7. Essa é uma lente que ainda, inclusive, tem um sistema de foco rápido, que está até aqui atrás para a gente, ó, a gente chama de SWM, né? É o Silent Wave Motors, o motor de foco rápido e silencioso. Então faz com que, tanto no foto, tanto no vídeo, né, o foco seja muito rápido e seja silencioso. Em relação a diferenças dessa lente aqui 17-55 em relação a Sigma e Canon,
uma das baixas dessa lente é que ela não tem estabilizador, né? Então, quando você quer realmente fazer fotos em situações de pouca luz, você não tem assim uma segurança em relação ao estabilizador que ajuda a minimizar aquelas trepidadas, né? Só que quando você tira, na verdade, um estabilizador, um componente de uma lente, o foco fica muito mais rápido, né? Então, se você quer realmente autofocos, essa lente é incrível em relação ao autofocos, né? É muito legal que você venha até a nossa loja de teste, caso você queira um equipamento bom que faça um autofocus bem surpreendente, né? Essa é uma lente que foca muito rápido, né? Até porque não tem esse elemento aí, esse recurso a mais do estabilizador de imagem, né? Então se tira um recurso de uma lente, né, para ganhar uma outra coisa, que é a questão do foco. Ela é bem rápida, tá? A gente tem inclusive aqui, a Nikon fornece o parasol, é o HB31, né? O parasol inclusive é bem difícil de você no futuro também a comprar, é importante que você não perca, né? O parasol tanto da Nikon, tanto da Sigma ou da Canon, nesse padrão de lente é realmente difícil, é bem escasso, a gente pode até fazer encomendas, importações e tal, para que a gente consiga trazer, mas é difícil você achar esses parassóis a pronta entrega na loja, então tome cuidado em relação a esses parassóis que até protege, né, o teu equipamento de tombo, pancada, né? Essa é uma lente também bem construída, a parte aqui de baixo dela é tudo em metal, né? É o equipamento também que tem por volta aí de 700 gramas, mais ou menos, né? Tem até um peso bom, né? E um excelente custo-benefício, aqui chamando a atenção em relação ao foco, pelo fator de não ter o estabilizador, o foco é muito rápido, é silencioso, né? Inclusive usa o padrão aqui de IF, que é o interno focus, né? Um equipamento Nikon realmente para sempre, né? Essas são lentes muito bem feitas, né? No caso da 1755 da Nikkor, tá? Bom, e finalmente chegamos à Sigma, né? O modelo 1750, que se mostra cheio de características, né? É uma lente que também é feita, ela é compatível com o sensor DX, né? O padrão é FS, né? No caso DX da Nikon é FS na Canon, que você consegue usar em câmeras de sensor cropado, né? Não é compatível com câmeras de sensor full frame, né? Só um parênteses aqui, você até consegue colocar uma lente Nikkor do padrão DX, né? Que é feita para o sensor cropado, numa câmera full frame, no caso da Nikon. Só que você consegue realmente, nas bordas, ter aquela vinheta, né? Na Canon, na verdade, ela nem entra, né? E a Sigma é o mesmo fato. Você consegue botar uma lente Sigma, que no caso é feito para Nikon, uma câmera full frame, mas esse realmente tem aquelas bordas, você tem aquelas pecas nas laterais, tá? Bom, a gente está aqui com a Sigma 1750, que ela tem o padrão DC, né? A Sigma tem duas nomenclaturas de lente, é DC e DG, né? A DC ela é feita realmente para câmeras de sensor cropado, a DG ela serve tanto na cropada, tanto numa full frame, né? No caso a 1750 aqui, ela é DC, né? É uma lente que vai de grande angular a meia tele, né? Na verdade uma 27, né, 88, se a gente avaliar na Canon, e uma 27-80, se a gente avaliar na Nikon, né? As lentes Sigma você pode encontrar na nossa loja, tanto para Canon, tanto para Nikon. São lentes que, inclusive, uma das diferenças aqui é que a Sigma, ela tem esse padrão lock, né? Você consegue travar a lente quando você quer realmente guardar, né? A gente tem aqui, por exemplo, a Canon, e ela não dispõe desse padrão lock, né? Ela com o tempo pode ser que ela folgue e ela realmente desça, né? A Sigma você consegue travar, e do mesmo modo a Nikon você também não consegue travar, tá? Essa aqui ela desce menos, é uma lente que tem um foco interno, é diferente da Canon aqui, né? Então só chamando a atenção nesse padrão aqui do lock, né? Eu consigo travar ou destravá-lo aqui, né? Para que ela não desça durante o tempo, né? A Sigma também trabalha com filtros de diâmetro 7.7, é uma lente realmente feita no Japão, você tem uma qualidade de ótica aqui muito boa também, é um ótimo custo-benefício, se você não quer gastar tanto em relação a uma Canon, em relação a uma Nikon, né? Além das características, a Sigma trabalha com padrão 2.8, né? É uma lente que você compra realmente para ser luminosa de ponta a ponta, né? É uma lente que é do padrão EX, é uma série de lentes da Sigma, né? A Sigma inclusive lançou a nova lente, a nova série de lentes, a série Art, né? Essa aqui é do padrão antigo, ainda é X. Ela conta com a característica do OS, né? Que é o Optical Stabilizer, é o estabilizador de imagem na Sigma, então se mostra um equipamento muito versátil, tanto para foto, tanto para vídeo, né? Só perde em relação ao foco, no caso do Nikon, né?
o foco da Nikon é muito mais rápido em relação a essas lentes, né? E conta com o motor aqui que a gente chama de HSM, que é o Hypersonic Motors, né? Um motor de foco rápido, silencioso, né? E além disso ela tem aqui na parte de trás também a baioneta toda em metal, né? É uma lente realmente forte, são lentes fortes, né? São lentes que você compra para se durar bastante, né? A gente vai montar aqui, você vê a estrutura dela, o tamanho, né? É uma lente um pouquinho mais leve, é uma lente que deve pesar em torno aí de 550 gramas, 600 gramas, tá? É uma lente Sigma 1750 feita no Japão. A gente comentou aqui em relação a diferenças, né? A questão de qualidade ótica, e realmente não dá para você comparar, né? A gente inclusive tem um exemplo claro, né? Usando uma 2470 da Sigma e quando pegou, por exemplo, uma 2470 da Canon, né? A gente estava gravando e a lente da Canon a gente colocou, por exemplo, em ISO 800, né? E ela preencheu certinho, fez o enquadramento certinho e tal, abertura, velocidade, tranquilo. Quando a gente pegou a lente da Sigma 2470, né, a gente sentiu que nas bordas ela não dava uma qualidade tão boa e na verdade a gente teve que aumentar o ISO um pouquinho, né? Então até a qualidade ótica da lente faz com que eu tenha que mexer um pouco no ISO, né? Então aqui a gente está com lente, né, a 1755 da Canon, 1755 da Nikon e a 1750 da Sigma, né? Que são lentes realmente bem diferentes, né? São lentes que concorrem em relação ao mercado, né? Agora são para públicos diferentes, né? Essa é uma lente que você consegue, por exemplo, na Nikon, ter uma qualidade de imagem muito boa se você quer realmente fazer grandes ampliações, até pela qualidade AD, né? Em situações extremas. Essa é uma lente muito boa para você que está começando, né? E quer um equipamento de lente, que é uma lente 2.8, uma lente luminosa, versátil, né? Mas não se importa em relação a fazer grandes ampliações, né? Grande ampliação que a gente fala é um outdoor, né? Sei lá, uma exposição em museu, né? Então essa lente Sigma, ela não tem uma qualidade tão boa em relação às bordas, tá? E aqui a gente tem a lente 1755 da Canon, né? Que também não é uma série L, né? Não se tem nenhum elemento em específico como o padrão ED, né? Que faz com que você tenha uma qualidade de imagem superior também em relação à Sigma. Então, se a gente avaliar uma Canon em relação a Sigma, né, são lentes realmente que podem competir muito bem. É até legal que você faça o teste antes de comprar e leve a foto para casa e tenta tratar no Lightroom, Photoshop, ver qual é a lente que vai te agradar melhor, né? Mas no caso de uma Nikon, uma 1755, por ter elementos, né, e características muito superiores, faz com que ela passe à frente de lente Sigma ou de uma lente como a Canon, né? A ótica, por exemplo, Nikon é uma ótica bem conceituada, é uma lente que, por exemplo, é avaliada com grandes marcas do mercado, Causais, né? Uma série de lentes aí que você consegue ter comparações, né? Então a lente Nikon, na nossa avaliação aqui, ficou em primeira, né? Uma das lentes mais vendidas, né? A gente tem a Canon 1755 como a segunda mais vendida, e a gente tem a Sigma aqui, a 1750 como a terceira, né? Isso em caráter de avaliação na nossa loja, tá? O que mais sai é a Nikon 1755, depois a 1755 da Canon e depois, por terceiro e último, a 1750 da Sigma, tá? Essa foi a nossa avaliação. A gente vai inclusive botar as características técnicas para que você veja, a gente vai comentar, né? Padrões de filtro, grupos, elementos, né? A distância mínima do foco, para que você acompanhe certinho as diferenças dessas lentes. Bom, a gente está aqui com a Super Nikon 1755, né, que tem a equivalência no padrão DX, né, numa câmera de entrada, numa câmera semi-profissional da Nikon, né, ela é realmente uma lente 25.5 por 82.5, né, é uma lente que tem o diafragma máximo 2.8 e o diafragma mínimo f22. É uma lente, inclusive, que é compatível também com câmeras de sensor full frame, mas aí você tem que habilitar o modo de crop, né? Basta você habilitar, né? Então você consegue realmente ter uma perca de ângulo maior, né? No caso, em 17 é uma lente que abre aí 79 graus de campo de visão, e em 55 ela fecha o campo de visão, ela fica com 28, né? É uma lente, inclusive, tem a distância mínima do foco aí de 36 centímetros, né? É uma lente que conta aí com 14 elementos, né? Eles em 10 grupos. Ela conta com 9 lâminas do diafragma, né? É compatível com filtros
do diâmetro 7,7, né? É uma lente que conta com o autofocus, né? Ela não tem estabilizador de imagem, né? É uma lente que pesa aí em torno de 755 gramas e já vem com parasol, né? No caso original, o HB31, né? Então, essa é a lente, inclusive, que tem a ótica D, né? Aquela que ganhou avaliação número 1 em relação às nossas vendas. Aqui a gente vende muito esse tipo de lente, né? E essa é a Super Nikkor 1755 f2.8G ED DX, tá? É uma super lente da Nikkor aí. Bom, pessoal, a gente está aqui com a segunda lente, né? No caso, aqui tem assim a avaliação número 3, né? Que a gente mais vende aqui na nossa empresa, né? A gente está aqui com a Sigma 1750 f2.8 EX HSM, né? É uma lente que é compatível aí, com câmeras de sensor cropado, né? A Sigma ela pode ser encontrada, por exemplo, com assim, para câmeras Canon ou Nikon, né? No caso do sensor aí, ela é compatível para câmeras aí de Nikon também, né? Numa câmera Nikon sensor full frame ela entra, porém ela dá aquela borda, né? Ela só não é compatível aí, ela não entra na verdade numa câmera Canon, né? Que tenha realmente um padrão diferente em relação ao encaixe das lentes do padrão FX, né? Tem que ser aquela lente do padrão EF, ou no caso da Sigma, do padrão DG, tá? Essa é uma lente que tem assim um ângulo em 17 de 72,4 graus e em 55 de 27,9, né? É uma lente que tem a distância mínima do foco aí de 27 centímetros, né? Ela ganha em relação ao foco próximo de uma Nikon, né? É legal para você pegar detalhes, né? Ela tem inclusive mais elementos em mais grupos, né? São 17 elementos em 13 grupos, né? Ela conta com menos lâminas do diafragma, ela tem 7 lâminas do diafragma, né? É uma lente que tem seus diferenciais aí por ter o estabilizador de imagem, né? Por ter autofocus, né? E por ter também o padrão lock, né? Onde você consegue travar a lente, por exemplo, para guardar onde você realmente não queira usar, tá? É uma lente que trabalha também com filtros do diâmetro 7,7, tá? É uma lente que pesa em torno de 565 gramas, né? E uma das baixas aqui que o padrão de foco manual aqui não é tão macio, né? Vamos dizer assim, não é tão suave como você encontra de Canon, de Nikon em relação a Sigma. A vantagem é que ela já vem com parasol, né? E já com esse padrão lock aqui para que você trave o zoom, né? Para que você não mexa no zoom. Aqui a gente tem aqui o M e o AF, é o caso do autofocus, né? E virando aqui a gente tem um estabilizador de imagem, né, no padrão OS, tá? Super lente também, um ótimo custo-benefício para você que está iniciando e já quer comprar uma lente 2.8 para ter aí o máximo de qualidade de imagem de ponta a ponta numa abertura fixa, tá? A Super Sigma 1750, né, f2.8 EX HSM, foco rápido, silencioso, né, o padrão HSM, né, para que você realmente usufrute do melhor de qualidade de imagem de uma ótica 2.8, tá? Super Sigma 1750. Bom, e aqui com a Canon, a 1755, né, a última lente que a gente vai mostrar aqui, ela no caso que foi avaliada como em segunda posição, né, a segunda que a gente é mais vendável, né, é uma lente que comparada ao sensor full frame, né, numa câmera de película e tal, ela tem a distância focal de 27.2, né, a 88 milímetros, até porque na Canon você tem que multiplicar por 1.6, né, você encontra câmeras com sensor um pouquinho menor em relação a Nikon, né. É uma lente do padrão 2.8 também, ela é fixa nessa abertura, né, e tem a distância, tem o diafragma mínimo aí, f22, tá? Então você conta aqui com uma lente do padrão EFS, que você consegue apenas usar em câmeras de sensor cropado, né, em câmeras de entrada ou semiprofissionais, né? Esse ângulo aí 17,55 você consegue ter um campo de visão de 78 graus em 17 e em 27 no caso de 55, né? É uma lente que tem aí a distância mínima do foco igual a Nikkor, são 36 centímetros, perdendo também aí para Sigma, que trabalha com um padrão menor em relação à distância mínima do foco, né? Agora ela conta com mais elementos, né, em 12 grupos, né? São 19 elementos em 12 grupos. É o mesmo número de lâminas do diafragma da Sigma, que no caso são 7, né?
e é uma lente um pouquinho só mais pesada aí, é uma lente que conta com 645 gramas, né? E trabalha também com filtros do diâmetro 7.7, tá? Bom, chamando a atenção aqui das características, né? É uma lente que tem aqui ultrassônico, né? É o sistema de foco rápido e o mais silencioso, né? É uma lente também que tem a escala aqui de metro e pés, para que você consiga ter a escala de foco, né? Em metro e pés. Conta também com estabilizador de imagem, né? E aqui os conectores, né? De autofocos, foco manual, né? Que você conta com um sistema de foco manual um pouco mais silencioso, né? E aqui o estabilizador, né? Que você consegue, por exemplo, fazer um vídeo na mão, né? Ou fotos com velocidade um pouquinho mais baixas, tá? Essa é a Canon 1755, né? Uma super lente, uma lente já do padrão profissional, um ótimo investimento para você que já trabalha, para você que quer realmente investir numa lente do padrão 2.8, né? Então essa é a Canon EFS, né? A Canon EFS 1755 IS USM, né? Uma super lente da Canon aí que ganhou avaliação, ficou em segundo lugar, né? Nossa avaliação em relação à vendabilidade, né? Então a gente tem aí a Nikkor, né? Como primeira, Canon, né? E seguido por Sigma em terceiro, tá? A gente fecha aqui com as 3 lentes, né? Do padrão 2.8, né? Aqui no nosso vídeo. Bom, galera, esse foi mais um review Paixão Câmeras. O primeiro falando de objetivas, né? No caso da Canon 1755, Sigma 1750 e a Nikkor 1755, né? Ambas do padrão 2.8, são lentes direcionadas aí para o sensor cropado, né? Câmeras de entrada, o padrão semi-profissional, não são compatíveis com câmeras full frame, né? Então não esqueça de comentar o vídeo, curtir, dar o seu joinha, né? Deixe o seu comentário aí, exponha a sua opinião, né? Ou até venha até a nossa loja para que a gente possa testar as lentes e assim conversar um pouquinho mais a fundo, né? A nossa loja ela fica na Avenida Rio Branco, no número 156, na sobreloja 239. O nosso site também é o www.paixãocâmeras.com.br. No próximo vídeo falaremos sobre as lentes do padrão FX, né? No caso de 24-70, tanto da Nikon, da Sigma ou da Canon. Então não perca e até lá. Um abraço!